Existem vulcões no Brasil? Muitas pessoas estão pesquisando isso no Google depois das recentes atividades do Cumbre em La Palma, lá nas Ilhas Canárias. Também depois aí do despertar do vulcão Etno, também o vulcão Fuego da Guatemala, e o assunto sobre vulcões está em alta. A suposta existência de vulcões no Brasil gera um certo receio por parte da população, que, no entanto, não possui muitos motivos para se preocupar enquanto a isso no início, tá? As erupções vulcânicas são sempre motivo de preocupação para diversas sociedades ao redor do mundo. Não é o caso do Brasil, ou não era o caso do Brasil até agora, até o vulcão Cumbre ameaçar levantar um tsunami sem precedentes no norte e no nordeste do país. Apesar das chances remotas, é uma chance real. Grandes vulcões expelem uma quantidade inigualável e muito grande de lava, atingindo uma vasta área que, se for habitada, pode sofrer ali inúmeros danos. Esse fenômeno também ajuda a modelar o relevo, pois a lava quente, ao entrar em contato com a superfície fria, rapidamente se solidifica, originando alguns tipos de rocha e geralmente o basalto. Os brasileiros podem ficar sossegados porque atualmente não há nenhum vulcão em atividade no Brasil, não que se tenha conhecimento oficialmente. Porém, isso não quer dizer e não significa que vulcões no Brasil não possam despertar novamente e de uma hora para outra. A natureza, ela é imprevisível. O Brasil costuma ser um território cheio de vulcões que estavam constantemente entrando em erupção de norte a sul do país, e muita gente não sabe disso. Pode ser extremamente difícil de acreditar, mas a verdade é que o vulcão mais antigo do mundo foi descoberto exatamente em terras brasileiras. Imagine um cenário desértico, inóspito, completamente sem vida e cheio, repleto de vulcões extremamente ativos. É exatamente dessa forma que os cientistas acreditam que a Amazônia era há cerca de 1,9 bilhão de anos atrás. Apesar de tão antigos, o primeiro de uma série de vulcões só foi identificado na região no início dos anos 2000, ou seja, há 21 anos atrás. É uma descoberta do ponto de vista geológico e científico muito nova. À época, os pesquisadores foram surpreendidos pelo estado de conservação e a antiguidade da estrutura que foi encontrada. Na época em que eles encontraram o primeiro vulcão, eles achavam que todos tinham por volta de 1,88 bilhão de anos. Hoje, já está comprovado que existem vulcões de até 2 bilhões de anos no Brasil, segundo o geólogo Caetano Giuliani, que é professor do Instituto de Geociências da USP, Universidade de São Paulo. Até agora, os cientistas ainda não sabem exatamente quantas estruturas existem na região localizada entre os rios Tapajós e Jamanchim, que fica no Pará. Perto dali, na região do Xingu e também no Mato Grosso, foram encontradas outras estruturas, mas de períodos completamente distintos, diferentes. Na Amazônia, sabemos que as atividades vulcânicas eram muito, mas muito explosivas. Você tem ali caldeiras vulcânicas com 20 quilômetros de diâmetro. Os materiais eram expelidos para a atmosfera com volumes absurdos. Isso foi declarado, inclusive, pelo pesquisador Caetano Giuliani. As pesquisas foram realizadas em parceria com grupos de pesquisas brasileiros, como a UFPA, que é a Universidade Federal do Pará, e também a UFMT, Universidade Federal do Mato Grosso, e universidades da Europa, também dos Estados Unidos. Segundo os geólogos brasileiros, os vulcões amazônicos, quando ativos, eram semelhantes aos que hoje são as estruturas ali do oeste dos Estados Unidos e da Sierra Madre Ocidental, que fica no México.
Também se sabe que o cenário da região era muito diferente da vegetação densa e da grande biodiversidade encontrada atualmente na Amazônia brasileira. A vegetação vem, na história da Terra, muito tempo depois de uns 400 milhões de anos para cá. Então, quando os vulcões da Amazônia estavam ativos, a atividade biológica era só bactéria e alga. Existem alguns indícios de que a região que se aproximava mais de um deserto do que de um terreno, que era mais úmido e com os rios, podem trazer aí, de certa forma, alguma espécie de suposição. O clima era muito mais quente e tinha uma evaporação extremamente alta. Os cientistas investigam ainda a relação entre a intensa atividade vulcânica na região e a possível formação de metais preciosos. Já há, inclusive, indicações de que existem depósitos de ouro, cobre e outros materiais valiosos, não existentes em Minas, desse último componente, que é essencial para a indústria do aço, inclusive no Brasil. Se hoje podemos agradecer porque vivemos em uma calmaria geopolítica, ou geológica, perdão. É tanto falar geopolítica eu acabo confundindo. Se a gente vive, de certa forma, uma tranquilidade geológica, saiba que o Brasil já viveu tempos de vulcões e muitos terremotos. Para você ter uma ideia, na Amazônia, as atividades se encerraram há mais de 1 bilhão de anos, mas ao sul do país há registros de atividades vulcânicas muito mais recentes do ponto de vista geológico. Entre o Mato Grosso do Sul e o Uruguai, por exemplo, as terras roxas de basalto são resquícios de um evento vulcânico que aconteceu há 130 milhões de anos atrás. Esse tipo de atividade não forma exatamente vulcões, mas é o que é chamado de vulcanismo fissural, semelhante ao que existe inclusive na Islândia nos dias de hoje. Foi uma tentativa de quebra de uma placa que começou onde hoje é a bacia do Rio Paraná e extravasou um volume grande de magma, A região metropolitana de São Paulo também guarda indícios de grande atividade vulcânica. Segundo o professor da USP, há cerca de 1,4 bilhão de anos atrás, onde hoje existe a cidade de Guarulhos, era um assoalho marinho com vulcões. Em Pirapora de Bom Jesus, também em São Paulo, as estruturas existiram mais ou menos aproximadamente há 800 milhões de anos. Os vulcões mais jovens identificados em solo brasileiro ficam na região onde se situam a cidade de Poços de Caldas e Araxá, em Minas Gerais também, local em que a estabilidade data de 60 milhões de anos atrás, quando as erupções cessaram. O professor também explica que a Terra vive ciclos geológicos e que se hoje não temos vulcões, nem sentimos os reflexos de grandes terremotos, é porque no futuro a nossa região pode se tornar novamente um ambiente bem complicado de se viver. Hoje estamos em uma região bastante estável e demora, segundo os geólogos, umas centenas de milhões de anos para que algo volte a acontecer novamente aqui no Brasil. Eu acho que muita gente não sabia dessa informação, atendi alguns pedidos aí nos comentários e decidi falar sobre esse assunto. Agora veja que interessante, Há também teorias de que existem muitos outros vulcões escondidos na Amazônia. Bom, a gente tem que dar uma pesquisada a mais aí para saber onde exatamente estão esses vulcões e qual a possibilidade deles voltarem a ser ativos, em quanto tempo vai levar. Mas eu quero saber a opinião de vocês sobre tudo isso aí nos comentários, tá bom? Se inscreve, ativa o sino, deixa o comentário para ajudar no engajamento. Um grande abraço, tchau, tchau.